No final dos anos 60, uma mulher da elite japonesa decidiu se envolver simplesmente com um dos caras mais desejados do mundo na época. O que Yoko Ono talvez não imaginava é como seria perseguida, vilanizada e entraria para a história como um sinônimo de destruidora de artistas. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. A história é famosa. Um dia John Lennon entrou numa galeria de arte em Londres e foi explorar a prévia de uma exposição de arte, conceitual e interativa. Depois de provocar, mas curtir o trabalho da artista, Lennon teria se impressionado com o fato de Yoko Ono não conhecê-lo. Mas sim, ela sabia muito bem quem era aquele inglês de 26 anos. Fiquei muito atraída por ele. Foi uma situação realmente estranha, contou ela em entrevista de 2002. Só que nesse período, ambos estavam casados. O John Lennon com a Cynthia Powell, e durante alguns anos, a Yoko e o John mantiveram contato antes de se envolverem fisicamente, chegando a um ponto de um dia a Cynthia quase os flagrar, pegando os dois tomando chá com a Yoko Ono só de roupão. A Cynthia até chegou a comentar que achava que esse quase flagra foi elaborado propositalmente. Assim, Yoko e Lennon se casaram só em março de 1969, meses após eles se divorciarem. Mas ainda em 68, John Lennon já arrastava Yoko para seu meio. Em dezembro de 68, eles até participaram de um documentário da BBC sobre os Rolling Stones, que só seria lançado de fato 28 anos depois, e o casal já produzia música juntos, e em 69, Yoko Ono já estava lá no documentário lançado em 70, Let It Be, dirigido por Michael Lindsay Hogg, sobre os bastidores do que seria o 12º e último álbum dos Beatles. 7 meses após esse documentário, os Beatles então começaram a se separar, até que a dissolução seria oficializada 4 anos depois, após mais de uma década juntos, para o choque de milhares de fãs. Você sendo fã ou não, nem é preciso dizer que os Beatles foram uma das maiores bandas da história, com um impacto cultural sentido até hoje, seja por causa da contracultura dos anos 60, seja por eles serem responsáveis por um fenômeno chamado invasão britânica, quando o mundo inteiro foi engolido por materiais de origem inglesa, como músicas, livros e artistas. Portanto, a separação deles pegou o público de surpresa. E, como sempre acontece, todo mundo procurou por um culpado. Como ninguém sabia o que realmente se passava nos bastidores, seus fãs não faziam ideia de como os Beatles, na verdade, já estavam em crise desde 1967, com a morte de seu empresário, Brian Epstein. De repente, para muita gente, não podia ser coincidência que a banda tenha se separado logo um ano após aquela estranha mulher aparecer no meio deles. E foi assim que Yoko Ono ganhou uma culpa que carregaria por décadas e quiçá aguente até hoje, a de ter causado o divórcio de uma das bandas de rock mais importantes da música. Não à toa, ainda em 1970, um artigo de dezembro da revista Esquire já trazia uma caricatura da artista, com seus cabelões e aparência asiática, segurando numa coleira um John Lennon insectoide. A manchete completava da pior maneira: a grupo mais exclusiva de John Lennon, ao invés de a grupo mais exclusiva de Lennon. Sim, a ideia era zombar do sotaque japonês de Yoko, ignorando o fato de que ela também cresceu, estudou e trabalhava nos Estados Unidos, portanto sabia falar inglês, mesmo que isso nem desse motivo para tal chacota. Contudo, além da implicância linguística, esta caricatura da revista Esquire representava outro estereótipo asiático americano, a Dragon Lady, ou Senhora Dragão. As Dragon Ladies foram e ainda são um clichê, ou um estereótipo mesmo, da mulher agressiva e dominadora. A expressão surgiu nos anos 30, nos quadrinhos do Milton Caniff, Terry e os Piratas, mas se fortaleceu mesmo para variar graças ao cinema de Hollywood. Na ficção, a ideia até parece interessante, já que busca trazer mulheres asiáticas perigosas, misteriosas, por vezes mortais, com habilidades especiais e bonitas. Na verdade, porém, só reflete um mito ocidental que via o leste asiático assim, místico, sensual e digno de medo
e dúvida. Sem falar que no começo do século XX, segundo a historiadora de cinema Celine Parrenas Shimizu, Dragon Lady também era sinônimo para uma mulher chinesa e prostituta. Mas se quiserem entender melhor sobre esse preconceito contra a população chinesa, a gente indica o canal do Normose, que falou recentemente sobre isso num vídeo. Mas vale ressaltar que no decorrer do tempo, essa expressão Dragon Lady ganhou essa conotação para uma mulher controladora e castradora de homens. E é exatamente isso que a caricatura de 1970 quer dizer quando coloca a artista asiática segurando Lennon por uma coleira. Como a própria Yoko disse, ela foi com frequência rotulada de Dragon Lady, bruxa, ou seja, a prostituta do branco inglês e quem o manipulava. Ela até brincaria com isso muitos anos depois com sua música Yes, I'm a Witch, sim, sou uma bruxa. E antes que pareça que isso só aconteceu há muito tempo atrás, basta lembrar que em 2018, num episódio da animação Família da Pesada, o desenho brinca falando que John Lennon disse não obrigado a toda mulher gostosa, pois preferia, aspas, pegar aquela mulher se arrastando para fora do poço de O Chamado, que ninguém dos meus amigos gosta. Sim, a referência era a Samara, do filme de terror, asiática com seus volumosos cabelos negros como os de Yoko Ono. E aqui jaz o ponto principal, Yoko Ono não era a moça branca ideal para eles. O que torna aquela imagem de John Lennon abraçado a ela, nu e apaixonado, para a revista Rolling Stones, uma das capas mais controversas da cultura pop, mais do que parece. Como conta Kim Yan, a NBC News, em sua matéria de 2021. De acordo com o livro de 2004, John Lennon Imagine, fãs frequentemente cercavam a sede da empresa dos Beatles em Londres e chamavam Ono de nomes insultuosos, insistindo que ela deveria voltar para seu próprio país. Obviamente que a mídia também ajudava, chamando a mulher de feia. As pessoas realmente se ressentiam da encenação pública de seu relacionamento e da natureza sexual dele, porque ela merece ser a namorada de John Lennon, quando deveria ser uma garota inglesa legal, ou seja, branca, ou uma garota americana branca legal. Conta Nadia Kim, professora de estudos asiáticos na matéria da NBC. A suposta feiura de Yoko Ono tem muito a ver com as expectativas sobre a feminilidade branca e com as maneiras pelas quais ela não se encaixava nisso, acrescenta Grace Hong, diretora de um centro acadêmico de estudo da mulher. Assim, Yoko Ono era com frequência comparada com as outras parceiras dos outros membros dos Beatles, usadas como exemplo de glamour e beleza. E tudo isso só se amplificava porque justamente nesse período dos anos 60, a Grã-Bretanha passava por um ressurgimento do nativismo, ou seja, uma preocupação com a preservação da cultura e da identidade de um grupo específico dentro desse país. E por grupo específico, entenda ingleses brancos. Após a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha ajudou milhões de pessoas não brancas a entrarem em seu país e serem reconhecidas como cidadãos ingleses. Só que com o tempo, isso acabou gerando uma série de conflitos raciais e culturais lá dentro. A partir de 1962, então, novas leis de imigração foram criadas, só que essas leis já estabeleciam, aspas, um status de cidadania de segunda classe para indianos ocidentais e outros povos afro-asiáticos, segundo relatou uma imigrante dessa época numa palestra na University College London, cuja transcrição vai ficar aqui na descrição deste vídeo como fonte. Só que esse ato de 1962 levou a mais leis de imigração exclusiva que, por sua vez, gerou uma série de tensões raciais dentro do país que explodiam em violência e discriminação, especialmente nesse período entre 60 e 70, segundo contou o Ian Patel nessa palestra na UCL. Ou seja, sendo os Beatles uma das grandes, se não maiores exportações desse período da Grã-Bretanha, não é difícil entender de onde veio esse profundo ódio contra Yoko Ono. Ela mesma afirmou que foi usada como bode expiatório, segundo matérias do El País. Afinal, ela era estrangeira dentro daquele grupo britânico tão perfeitinho.
O curioso é que ainda lá em 69, os Beatles já tinham afinetado esse preconceito contra estrangeiros na faixa Get Back, onde provocam: volte para o lugar que um dia você pertenceu. Assim, a implicância com Yoko Ono foi só um fruto bem concebido desse período, que conseguiu se consolidar na cultura pop, para eximir 4 homens brancos adultos de suas responsabilidades. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sócio Crônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Então, a síndrome de Yoko Ono acabou virando uma expressão para definir uma mania que muitos têm de atribuir culpa a alguém, geralmente uma mulher, que se mete na vida de uma figura pública ou de um grupo e os destrói, como se essa pessoa fosse um ser onipotente. Você provavelmente conhece algum exemplo. De Elza Soares causando o alcoolismo de Garrincha, a Nora Baylen separando a dupla alemã Modern Talking, até Dona Florinda ser culpada por muitos fãs pelo fim do Chaves, por ser, adivinhem, controladora e ter pegado todo mundo da série. Sem falar que todo dia tem uma mulher tentando derrubar o menino Neymar. O que muitos talvez não saibam é que naquele dia em que John Lennon entrou naquela galeria de arte, no dia 7 de novembro de 1966, não foi Yoko Ono que conheceu um Beatle, foi o Beatle que deparou com Yoko Ono, como bem colocou Doni Correia, doutor e mestre em estética e história da arte, em seu canal Uma Teia de Ideias. Yoko é descendente de samurais e bilionários, herdeira de um dos maiores bancos do Japão, ou seja, ela nunca precisou de dinheiro. Nos anos 60, ela já era uma figura famosa no cenário artístico de Nova York, conhecida por um trabalho vanguardista e uma arte performática que antecedeu até Marina Abramovic, famosa pela performance em que ficava diante de uma mesa com um estranho que podia fazer o que quisesse com ela. Yoko Ono fez isso 10 anos antes de Marina, deixando estranhos cortarem pedaços de sua roupa em 64. E por mais que ela e Paul McCartney tenham tretado, até ele admitiu em 2012. Quando Yoko apareceu, parte de sua atração era seu lado vanguardista, sua visão das coisas. Então, ela mostrou a ele outra maneira de ser, o que era muito atraente para ele, John Lennon. A vilanização de uma artista como ela, então, tem menos a ver com quem foi o culpado ou não, quem fez o que ou não, e sim sobre como a mídia sempre foi capaz de manipular uma narrativa para alimentar discursos de ódio e segregação, essenciais para a manutenção do sistema. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. As fontes vão estar na descrição deste vídeo, caso você queira conferir. E para provar que às vezes tudo é uma questão de narrativa e nem sempre de fatos, recentemente saiu um novo documentário sobre os Beatles. Se eu não me engano, foram 3 episódios, dirigido pelo Peter Jackson, o mesmo diretor do Senhor dos Anéis. E esse documentário do Peter Jackson, ele funciona meio que como o outro lado daquele documentário de 70 que a gente citou no vídeo, sobre o Let It Be. O Peter Jackson meio que prova que nesse documentário de 70, o diretor ele meio que quis criar uma ideia de que os Beatles já estavam brigados naquele documentário e que eles gravaram aquele último disco já em clima de tensão, como se eles já fossem se separar. Só que o Peter Jackson conta que teve acesso aos mesmos registros para esse documentário. E ele viu que na verdade foi justamente o contrário. Eles terminaram gravando o disco como um disco normal, em clima de harmonia e até se dando muito bem. Então ele fez esse documentário aí, se não me engano tá na Disney, e os próprios Beatles, quando foram assistir o documentário do Peter Jackson, eles contam que os Beatles que estão vivos ainda, né? Eles contam que eles ficaram espantados porque até eles lembravam que eles tinham brigado naquele último disco. Então a própria
pessoa que viveu também foi convencida por aquele documentário de uma coisa que, na verdade, talvez nunca tenha acontecido. Então é bem interessante. E a Yoko Ono aparece também nesse documentário. E o Peter Jackson também quebra com essa ideia de que ela interferia nas coisas e ela se metia, sendo que no documentário ela só mostra ela lá no cantinho dela fazendo as coisinhas dela. Então esse documentário foi recente, então ele quebrou com essas ideias aí. Fica a dica caso você não tenha visto ainda. E é isso aí, sócios, ficamos por aqui. E para ajudar a engajar o vídeo hoje, manda aí um oi, sócios, pra gente ficar de olho e ficar sabendo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com outras pessoas também. E se tá interessado em ajudar o canal, a gente tem o nosso Pix, temos o Apoia-se, temos também o Seja Membro, tem também aqui o botão Valeu, onde você pode ajudar também com o valor que você quiser. Não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, @Sociocrônica em todas. Muito obrigado pela companhia de verdade. Até a próxima. Tchau!